Olin Rollins, papapá, entrando no ar aqui para vocês, o seu podcast, na verdade uma grande crônica, e hoje eu vou falar de um assunto até um tanto sério não, muito sério, certo? Aqui seguindo, formando opiniões além do pasto, sim, formando opiniões além do pasto, fora da caixinha, fora da Matrix, e eu tenho uma tendência de quando eu vou falar um assunto sério ou quando eu vou falar um assunto triste, como esse que eu vou falar hoje, sobre essa tragédia que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então eu tenho uma tendência, eu não tendo a ficar, sabe, triste, cabisbaixo, entendeu? Eu transformo, geralmente em minha vida, as tristezas, as indignações em revolta, cara. Porque eu sou um cara muito enérgico, sangue quente, descendente de italiano, entende? Então me bate uma revolta, cara, e é assim que eu me expresso sobre tais assuntos, entendeu? Sem aquela comoção que geralmente se passa. Não, nada contra quem passa a informação, quem faz uma crônica de uma forma mais comovente, eu até admiro, entende? Mas eu não consigo porque tem muita coisa por trás e é sobre isso que eu vou falar, o que engloba tudo de uma forma geral. É por isso que o podcast vai se chamar, com certeza, Petrópolis, tragédia anunciada, quantas mais, beleza? Petrópolis, tragédia anunciada, quantas mais, certo? E eu vou falar um pouco, eu não vou falar muito sobre tudo que está acontecendo lá, porque os grandes canais, os grandes veículos de comunicação, a mídia, tanto as televisões, o YouTube, a internet, em modo geral, vocês estão já acompanhando essa tragédia que aconteceu, principalmente o grande foco lá no Morro da Oficina, né? É onde que teve maior impacto em Petrópolis, certo? Nas áreas periféricas, que é onde eu quero chegar, para onde eu vou direcionar essa minha crônica, beleza? E eu vou começar já prestando toda a minha solidariedade, a solidariedade aqui da Hollis Entertainment, com todas as vítimas, com todos os familiares, que Deus receba, dê conforto a todas as famílias e a todos que estão sendo recebidos, que foram recebidos na grande pátria espiritual, certo? Porque talvez no final do podcast eu já esteja tão exaltado que eu não vá lembrar de fazer isso. Então, de coração, aqui, sempre escutei essa frase e com grande rotina ela me aparece de novo em exemplos, que é aquela coisa de que toda vez que acontece algo ruim, sabe, tem um propósito e logo em seguida acontece algo bom, algo muito bom, cara. E quando acontece com a gente algo ruim, a gente tem uma tendência de ouvir isso e ficar mais revoltado, ficar mais nervoso, e com razão, né? A gente tem que saber colocar as palavras nas horas certas, cara, porque na maioria das vezes o silêncio, ele fala muito mais e vale muito mais que 1000 palavras. Tem vezes que o silêncio, ele é matador também, entendeu? Então, quer dizer, é como uma faca mesmo, de dois gumes, o silêncio, entende? Mas nessas horas é melhor o silêncio do que talvez você tentar confortar com palavras. Você não vai fazer isso com maldade, mas às vezes você se expressa de uma maneira diferente. Então você tem que, às vezes, também não levar em conta a reação. Tem muita gente que leva em conta a reação. A pessoa fala lá, pô, eu fui ser caridoso, eu fui dar uma palavra de conforto pra fulano, tá? Ele veio com 3, 4 pedras na mão, mas é normal, cara. A pessoa que tá passando pela situação, certo? Por qualquer situação, seja dessas como essa tragédia, ou de saúde, ou de alguma coisa, ela tem todo o direito de estar revoltada, entende? E atirar pedras pra tudo que é lado, cara. A gente tem que compreender essas pessoas nesses momentos, certo? Então, eu já tô prestando essa solidariedade a todos lá de Petrópolis, que já tinham sofrido, acho que em 2011, também o pessoal de Nova Friburgo e pessoal de um monte de lugares onde isso acontece, essas tragédias anunciadas, certo? Que principalmente em periferia e que muitas vezes não chegam até nós, cara, certo? Então, eu vou seguir nesse caminho aqui da seguinte forma, mostrando para vocês que isso tudo é um problema estrutural, cara. Sim, sociedade, político, poderosos,
entende? E não tem como fugir disso daí. Vai ter gente, irão ter pessoas que vão falar, ah não, mas que fazem isso, cara. As pessoas jogam a culpa muitas vezes nas próprias vítimas. Não, mas por que vai fazer casa lá no morro? Não, mas por que vai fazer casa naqueles lugares lá não sei aonde, que pode, né, acontecer essas tragédias, etc e tal. Não, o pobre também tem sua parcela de culpa, etc e tal, claro, todos têm essa parcela, alguma parcela de culpa, mas primeiro, não, tem certas coisas que não convém você querer jogar em cima da vítima, cara, a culpa, porque sim, como eu falo, todo mundo tem sua parcela de culpa, mas na maioria das vezes você é levado até mesmo a ser culpado daquilo que acontece com você. Você é conduzido nesse caminho. E eu vou dizer aqui o porquê que você é levado. Não é segredo para ninguém, papapá. Não é segredo para ninguém que aqueles que estão no topo da pirâmide e querem se manter lá e necessitam e precisam que exista uma base da pirâmide, e essa base da pirâmide é sempre as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, os pobres, os miseráveis, entendeu? Que são necessários para que o rico sempre fique no topo e cada vez fique mais rico. E ao longo dos anos, eu sempre costumo comparar a libertação dos escravos, e eu vou falar um pouco isso aqui, vai aumentando, né, a passos de formiga os benefícios dados aos pobres, e os pobres acabam se contentando. Aí sim, talvez esteja a parcela de culpa deles, que eu também não acho que é tão grande, pelo seguinte, porque eu falo muito sobre sistema educacional. O sistema educacional no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, sempre foi um sistema que te faz acreditar que o trabalho enobrece o homem, que você tem que estudar, que você tem que se formar, tem que ter um diploma na sua parede. Para quê? Para você montar sua empresa? Para você conseguir alguma coisa na vida? Não, para você ser empregado. E aí eu pergunto para vocês, nós conhecemos muitas, muitas não, nós conhecemos algumas histórias de pessoas vencedoras, né, que conseguiram sair lá da miséria, estudar com toda dificuldade e um dia ter a sua empresa. Mas nós ouvimos poucas histórias, a grande maioria passa os seus 70 anos de vida, 80 anos de vida, e dentre esses 70, 80 anos, se eles viverem, eles passam pelo menos 35, 40, 50 anos como empregados, e seus filhos se tornam empregados, os seus netos se tornam empregados, e isso é um problema estrutural, cara. Isso é um problema estrutural, que nem eu falo, que vem lá. Agora eu vou falar sobre, em relação ao que eu já falei sobre os escravos, sobre o povo preto, que é o seguinte: como é que trazem um povo para o Brasil, de várias tribos, de vários lugares da África, depois libertam porque estavam sendo praticamente obrigados a libertarem eles, né? Eu falo para vocês aqui com todo respeito, mas nada de Princesa Isabel ser heroína. Ela fez o que ela tinha que fazer, já estava praticamente obrigada a fazer, certo? E aí libertam, né? Depois de dizimarem também, eu não vou falar aqui dos índios, mas de toda a roubalheira, né? Porque não tem essa coisa de conquistador, entendeu? Conquistador, colonizadores, são ladrões, cara. O povo europeu foi ladrão, cara, entendeu? Vim pregar uma evolução, que era um povo mais evoluído, e que o índio era um povo simplório, um povo selvagem, um povo primitivo, entendeu? E sendo que os índios tinham noção de higiene, de curas e não sei o que, e o povo português principalmente é que não tomava banho, cara. Nada contra vocês, nada contra Portugal, contra Espanha, nada contra, porque eu costumo dizer, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas assim que falam, né, pessoas que são mais engajadas nessas coisas de alienígenas, extraterrestres, que já julgam logo, não, os reptilianos são a raça de alienígenas que são do mal, são pessoas que não conhecem as coisas, entendeu? Como é que uma raça inteira pode ser do mal, entende? Existe o reptiliano bom, existe os reptilianos do mal, que são talvez os draconianos e etc e tal. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre alienígenas. Então existe tudo de todo jeito, mas naquela época, a maioria dos que vieram para cá, certo? Eram ladrões, eram pilantras, cara. Depois chegaram os espanhóis pilantras também, e assim foi chegando, e aí
eu não vou voltar, eu sou obrigado às vezes voltar um pouco aqui na história do Brasil, certo? Aí fizeram o que fizeram, aí depois, voltando aqui na questão do negro, o que isso tem a ver, Rollins, com Petrópolis? O que tem a ver com Petrópolis? Calma, vamos chegar em Petrópolis. Aí, cara, aconteceu tudo isso, aí libertaram os escravos, deram passagem para eles, deram para voltar para suas terras, não, deram terras para eles, deram algum tipo de, vocês vão ter tantos lotes de terra, não sei o que, deram, não, deram oportunidade de emprego? Não deram, eu já falei isso em outros podcasts, deram oportunidade para os italianos que estavam chegando aqui, os alemães, os japoneses, entendeu? Então, o povo preto foi sendo obrigado, agora vocês vão entender, a se marginalizar, porque eles não conseguiam emprego, não conseguiam trabalho e estavam um monte aqui que precisavam comer, que tinham seus filhos, suas famílias, e aí boa parte foi para o mundo, foi viver às margens da sociedade. O que às margens da sociedade não quer dizer propriamente que bandidagem, entendeu? Muitos acabaram virando moradores de rua, etc e tal, e assim foram, cara. E aí tem gente que ainda hoje em dia acha que tem que ser, que temos que viver numa meritocracia, que o que vale é a inteligência. Como é que um povo que saiu lá atrás, eu faço a comparação sempre a uma corrida de Fórmula 1, como é que o cara que sai lá atrás e o povo preto, por exemplo, não teve direito a dar volta de classificação, aquelas voltas classificatórias para ver se eles sairiam em últimos? Não, eles foram colocados em último lá, já obrigados a sair em último na corrida, entendeu? Como é que você quer meritocracia? Como é que você pode ser contra cotas, entendeu? Dizer, não, cota tem que ser para todo mundo, para todo mundo que é pobre. Tá bom, mas a grande maioria que é pobre é o povo preto, é o povo pardo, é o povo mestiço, entendeu? Então acaba que uma coisa né? Uma coisa sendo a mesma coisa, se vocês forem analisar direitinho. Então, cara, aí teve tudo isso. Aí começa o problema estrutural. Aí, claro, não são todos os portugueses, todos os italianos, alemães, japoneses que vieram pra cá trabalhar no lugar dos negros, que conseguiram se dar bem na vida. Não foram todos, entendeu? Por exemplo, eu sou descendente de italiano e minha família não conseguiu, entendeu? Então, eu não tenho hoje, não possuo bens, não sou herdeiro, entendeu? Então também faço parte, mas não vou ficar reclamando, nunca vou me achar que a minha situação é pior do que o próprio povo preto, como eu falei, ou o povo nordestino, entendeu? Que sofreu muito na seca, etc e tal. Mas a sua raça, o povo italiano sofreu fugindo da guerra, o povo judeu sofreu fugindo das guerras e tal. Tá bom, mas aqui eu não tô aqui para fazer comparações, porque por mais que o povo italiano, germânico, japonês tenha sofrido, a questão da cor, cara, a questão da raça, entendeu? A gente não sofreu e não sofre com isso, cara, entendeu? Todo mundo sabe, não vamos ser hipócritas aqui. Quantas empresas na hora de dar um emprego vão dar, não, o cara é pobre, mas é branco, o cara é pobre, mas tem olho verde, não, tem um sobrenome italiano aqui, Paolo, e etc e tal. A gente sabe que isso acontece, então a gente não pode querer, a gente é pobre, a gente tem direito à cota também, porque a gente é pobre. Não, a coisa não funciona assim. A gente não sofre na pele, entendeu? O que o povo preto sofre, o que o povo indígena sofre, o que os próprios nordestinos sofreram e sofrem até hoje de preconceito, entendeu? Então, é o seguinte, onde que eu vou chegar aqui em Petrópolis? Eu achei que esse podcast ia ficar pequeno, mas vai ficar grande, entende? Porque eu tenho que falar porque é o seguinte, educação, voltando a falar que o povo foi sendo educado, esse povo preto, o povo pobre, mas tinham boas escolas públicas na ditadura militar e etc e tal. Tinha boas escolas públicas, como se você entrar pro serviço militar ele vai ser bom, como se você for, sei lá, ser policial ou alguma coisa, vai ser bom. Por quê? Porque você vai ter benefício para, sei lá, saúde, você vai ter cesta básica, você vai ter um monte de benefício, um bom salário, mas para quê? Para você se manter ali como servo, entendeu? Servindo ao Estado, servindo à nação, entendeu? E indo contra
indo contra os seus próprios irmãos pobres, entendeu? O povo, as pessoas que acabam indo, participando às vezes de concursos públicos, entrando em algum cargo público, ou se transformam em policiais ou militares, etc e tal, na maioria das vezes, se forem preciso bater, descer a lenha, se forem preciso ir defender o patrimônio do patrão, do rico, contra o próprio povo pobre, que é irmão dele, eles vão, entendeu? Eles ficam contra, porque eles já se sentem, né, um pouquinho superior. Porque eu sou funcionário público, porque eu sou militar, e que não sei o que lá. Então, e eles acham que o patrão que tá lá acima, né, o político, o empresário, tá, né, se lixando pra eles, cara. Então, aí vem toda essa história da meritocracia, etc e tal. Então o povo sempre foi educado pra isso, cara, pra ser servente. Eu não vejo nas escolas psicologia, sociologia, filosofia, pra o pessoal aprender realmente, abrir a mente e pensar em montar seus negócios, e contra vários governos, e contra certos políticos que são eleitos, etc e tal. Não se vê, cara, não se vê. Então, aí é que eu falo para vocês, papapá, que a culpa que o pobre tem, a culpa que o periférico tem, é amenizada. Tem que ser amenizada quando acontece esse tipo de tragédia, certo? Eu já falei também sobre vários artistas que estão na mídia aí e que contribuem, sejam com música, sejam através de várias coisas que para o pessoal continuar pobre, continuar fazendo crescer a miséria, como eu falei, eu fiz um podcast, eu farei, nem lembro, sobre o funk, falando do que o funk provoca na sexualidade de meninas e meninos de 13, 14, 15 anos. Eu não sou contra tipo de música nenhuma, cara, mas eu acho que tudo tem seu tempo, e tem artistas que não têm consciência, cara, e porque quanto mais sexo você vai fazendo, quanto mais sexo mais cedo você vai fazendo, mais gente vai nascendo. Uma menina de 15, 16, 17, 18 anos tem 2, 3, 4, 5 filhos, às vezes de pais diferentes, e o pai do menino não segura a bronca. Muitas vezes o pai do menino tá no tráfico, entendeu? E cresce o consumo de droga, bom, tá tudo interligado. Vamos pra Petrópolis, senão eu vou me perder, entendeu? Aí chegamos em Petrópolis. Mas foi uma tragédia, é uma tragédia natural, aconteceu, os morros caiu, as encostas. Por que o povo foi fazer casa lá, etc e tal? Porque o povo é empurrado para as periferias, papapá. Todo mundo sabe disso. Existem terras e mais terras e mais terras. Eu viajo de São Paulo até a cidade onde eu estou morando, um pouco mais de 300 quilômetros, e é uma imensidão de terra, entendeu? Reta, assim, ó, onde poderia ser construído casas, cidades, a distribuição ser uma distribuição melhor, uma distribuição de território, entendeu? Mas aquela terra é do fazendeiro tal, aquela terra é do fazendeiro tal, aquela terra é do político tal, aquela terra é do estado, aquela terra é da pátria e da nação, são terras federais, etc e tal, terras sim, terras daqueles, vamos voltar lá atrás da história, que vieram pra cá tomando terra, roubando terra, conquistando terras e tomando para eles, cara, entendeu? Se a gente for buscar lá atrás documentos, etc., quem vai provar que essas terras foram sendo roubadas, tomadas, passando de geração para geração, de herdeiro para herdeiro, de herdeiro para herdeiro, e não teve nenhum governo com coragem até hoje para bater de frente com os grandes latifundiários, com os grandes fazendeiros, com os grandes donos de terra, para tomar a terra dos caras, cara. E mas o pobre faz casa não sei aonde, faz apartamento na Coab para eles, tal, eles compram, eles pegam 2, 3 apartamentos e vende um e vende outro, são safados. Então o pobre, cara, eu já falei, cada um é cada um, o exemplo vem de cima, entendeu? Se nós morássemos numa Dinamarca, se nós morássemos numa Noruega, onde o exemplo é diferente, o exemplo de cima é um exemplo de honestidade, você poderia apontar o pobre e dizer que ele é um safado. Agora, como que você vai apontar o pobre, o periférico, e dizer que ele é safado, sendo que o próprio governante dele ensinou ele a ser safado, educou ele apenas para ser trabalhador. O povo é educado apenas para ser trabalhador muitas vezes, como você mesmo fala, safado, entendeu? O rico, quando ele se sente ameaçado, ou quando acontece coisas com ele, que são roubados, sequestrados, etc e tal, eles mesmos plantaram.
essa situação e vêm e cultivam essa situação, entendeu? Regam essa situação todo dia através das grandes mídias, através dos políticos que eles lançam, entendeu? Então, cara, é um ciclo que eu falo, sim, falei em outro podcast, depende muito do pessoal da periferia, o pessoal mais pobre, se ligar nisso e começar ir pobre contra pobre. Mas quando eu falei dos embates, mas não é ter um embate pobre contra pobre, de matar, de bater, de brigar, pobre contra pobre, que eu digo é de conscientizar, como o movimento hip hop há muito tempo faz, certo? De conscientização, como muitos movimentos fazem, entendeu? Conscientizar, cara, conscientizar um ao outro, acabar com os pobres, com os periféricos que ainda idolatram essa coisa do bom patrão, do bom político. Ainda bem que eu tenho meu emprego. Acabar, cara, porque às vezes tá bom pra você que tá falando, porque é conveniente, mas pro cara que mora do seu lado, no barraco do seu lado, ou no apartamento da Coab do seu lado, não tá, cara. Então a gente tem que acabar com os pobres egoístas, cara, da forma de conscientizar. Então, quando acontece uma tragédia dessa como aconteceu em Petrópolis, cara, ninguém quer morar amontoado. Eu falo muito sobre isso. Parar de essa glamorização pela favela também é outra coisa que o pobre tem que começar a ter consciência, entendeu? Tudo bem, a gente sempre fala assim que, pô, eu honro o lugar que eu nasci, as minhas raízes e tal. É bonito, cara, quando você vê lá no antigamente, Saudosa Maloca, né? Os grandes cortiços e pensões que existiam em São Paulo, por exemplo, no Bexiga, na Moca, no bairro do Cambuci, é tudo muito bonito, assim, foi glamourizado também, cara, mas a situação na época também não era boa, cara, como glamourizam hoje a favela, cara, como glamourizam hoje a periferia, e a gente, quem é de periferia, quem tá lá dentro, sabe, cara, o que acontece, sabe o que rola, entendeu? E por isso a gente não sai disso, cara. Então, se acontece tragédias em vários morros, não só esse como aconteceu em Petrópolis e etc e tal, cara, é um problema estrutural, cara, é um problema de educação. O político tem culpa sim, e ainda acho engraçado que mesmo com toda a tragédia ocorrendo, vítimas aí precisando de auxílio, etc e tal, ainda você vê uma confusão de bombeiro com voluntário com bombeiro, que é o exército, que não sei o que lá, cara, ainda consegue ter política dentro da tragédia, cara. Por isso que todo meu respeito a todos os voluntários que estão que há dias participando, levando marmitas. Eu vi lá os motoboys levando marmita pro pessoal. Eu vi o barbeiro lá que esticou lá uma corda lá e salvou as pessoas. O zelador e o pessoal de um condomínio lá que salvou boa parte daquelas pessoas que estavam no ônibus, entendeu? E várias outras pessoas que eu não vou citar aqui. Eu lembro de uma cena que me emocionou muito. Foi o pai daquele Gabriel, do menino com a mochila, cabeludinho lá, que, cara, ele chorando, dizendo que era o melhor amigo dele, a melhor pessoa que ele conhecia, o filho dele sumido ainda, né? O corpo não encontrado, a mãe que perdeu a filha de 17 anos, desesperada, tentando cavalar para achar a filha, achou, mas infelizmente achou ela já morta. E, né, a menina até falou da carta de habilitação que ela queria tirar ano que vem, quando ela fizesse 18, e a mãe falou que ia dar. Então, tudo isso, cara, então a gente tem que tem muita gente que fala assim que dentro da sua humildade, que não, eu não quero título de herói, eu não quero título de nada, eu só tô fazendo aquilo. É para vocês verem a humildade que ainda muitas pessoas têm, cara. O voluntário, serem voluntários, cara, serem voluntários porque sabem que nesse momento só quem tá ali, principalmente no dia a dia, dentro da igualdade, que vive o dia a dia de trabalho, o dia a dia dentro de uma periferia, o dia a dia assim do pobre, vamos dizer assim, é que consegue realmente sentir essa dor, saber o que talvez não igual o sofrimento de a pessoa talvez não consiga sofrer como a mãe que perdeu a filha sofreu, o pai do Gabriel que perdeu o filho
tá sofrendo, mas consegue, cara, ali por estar perto, sentir um pouco mais do que as nossas autoridades, por exemplo, que contribuem naquelas, dão muito menos do que poderiam dar, como aconteceu nos casos dos auxílios aí, muita gente achando que auxílio emergencial, o governo tá dando dinheiro pra vagabundo, entendeu? O que eu falo para vocês, tem gente que ainda falava isso, e quem tá me ouvindo sabe que isso acontecia, entendeu? Dinheiro nosso, cara, entendeu? Que é papapá pra gente, numa hora dessa, poder usar, poder se reerguer, e tinha gente contra ainda, e tinha gente que achando que 500, 600 reais era muita coisa, cara. É uns absurdos que eu falo, é a mente condicionada, o povo vai sendo condicionado. Aí quem tem um pouquinho mais, quem tem uma casa própria, entendeu? Ou quem herdou sei lá, o trabalho, o comércio do pai ou da família, acha, né, se sente no direito de achar que pobre que estão abaixo dele tem que se lascar, tem que correr atrás, tem que fazer como ele acha que o pai dele fez, que o vô dele fez, entendeu? Que nunca fizeram a trambicagem, lutaram desde do princípio para conquistar as coisas, e a gente sabe que não é bem assim, na maioria dos casos não é bem assim, entendeu? Então, tampando o sol com a peneira, por assim dizer. As pessoas falariam pra mim assim, mas Rollins, papapá, e nos Estados Unidos também não acontece? Não acontece essas tragédias e etc e tal? Não são tragédias naturais, cara? Você não tá muito querendo politizar um assunto? Você não tá querendo aparecer, ganhar espaço, etc e tal, papapá? É diferente, meus amigos, é diferente. Os Estados Unidos, eles sofrem, eles lá sofrem com, como vocês mesmos possam estar pensando, desastres naturais, corriqueiros como furacões, certo? Terremotos. Eles sofrem com uma coisa que a gente ainda não sofre muito aqui, mas já começamos a sofrer um pouco, que é o terrorismo e etc e tal. Mas lá, cara, lá é diferente, cara. Lá, vocês veem, eu me apego muito nesse negócio de moradia, porque eu sou uma pessoa que eu morei em cortiço, cara, ou morei em quarto e cozinha em São Paulo, não era amontoado como numa favela, mas já fui a diversas favelas, já frequento Coab, entendeu? E eu sei que é tudo amontoado, cara. E isso é ruim. Você morar amontoado, cara, e isso piora, por exemplo, pandemia, a proliferação de epidemias, etc. Aumenta o risco disso que está acontecendo em Petrópolis, desmoronamentos, etc e tal, certo? Deixa o povo sempre cansado, porque não é fácil você chegar longe pra caramba do seu emprego, entendeu? Então, cara, tudo isso é ruim. Você vê nos Estados Unidos, mesmo o pobre, tirando lá alguns, eu sempre falo, tirando Nova York, Los Angeles, Chicago, alguns locais onde você vê tipo bairros como Bronx, Harlem e etc e tal, que você vê lá prédios também de condomínios amontoados e tal, tirando esses lugares, o pobre, e na maioria dos lugares nos Estados Unidos, vocês vê, as casas são, aqui a gente tem uma casa germinada, a gente consegue conquistar uma casa germinada, entendeu? Que é de parede com o vizinho do lado, a gente já se sente num castelo, numa mansão, cara. E não é. Se você for pensar, a gente tá espremido da mesma forma, cara, com tanta terra sobrando como eles nos Estados Unidos. Lá vocês veem aquelas casas nos filmes, aquelas casas mais pobres que vocês veem, mesmo que seja de madeira, que as casas lá geralmente são de madeira, mas vocês veem um espaço grande na frente, um espaço grande atrás, um gramado, a calçada larga, do outro lado da rua outra casa, ou seja, se tem dignidade, entendeu? Se tem dignidade lá. Então quando acontece uma tragédia como essa de Petrópolis lá, é diferente, cara, é diferente. Foi realmente que foi uma tragédia natural, foi um furacão, foi uma enchente, foi um deslize, sei lá, uma avalanche no Alasca, em alguns lugares lá, etc. Sabe, foi um furacão que passou, um Katrina da vida, etc e tal. Agora não, agora junta o desastre natural, certo? As chuvas que não eram esperadas, tanta chuva para esse período e tal, junta com o problema estrutural de barracos, mesmo que não sejam barracos, mesmo que sejam casas de alvenaria, todas juntas, feitos na encosta, nos morros, etc e tal, porque é pra onde vão empurrando o pobre, cara. Aí junta tudo isso, se dá
o que aconteceu aqui. Ah, mas Rollins, você fala de vez em quando de espiritualidade. Não tem uma limpa, não está acontecendo uma limpa divina, não estão limpando o planeta, limpando por conta de, estamos entrando na era de regeneração, as pessoas que estão partindo. O plano, eu posso afirmar para vocês, o plano divino, vamos chamar assim, nunca é para algo ruim, cara. Mesmo quando você faz um projeto de reencarnação, um novo projeto para você reencarnar, um processo reencarnatório novo para uma próxima vida, nunca se coloca a tragédia, a coisa ruim como prioridade, entendeu? Isso são coisas que vamos dizer, eu poderia dizer assim, que tá lá no contrato assim, isso pode vir a acontecer, mas nós vamos para lá, nós vamos para a Terra, né, na próxima vida, com o intuito de evitar que isso aconteça, que seja diferente. Então, o Deus que muita gente acredita aí, ele jamais vai falar assim, não, mandei aquela chuva para matar aquele monte de gente mesmo, que ninguém dali prestava, que era para fazer a limpa. Isso não existe, cara. Como acontece às vezes tragédias, eu já falei sobre alguns crimes, principalmente esses crimes com crianças, aquela que teve lá os irmãos Cravinhos também com a Richenfeld lá, a menina que matou os pais, e tem as tragédias com crianças também, que acontece muito. Ah, então era pra ser aquilo. Ah, porque a criança, ela foi o algoz do seu algoz em outra vida, entendeu? Hoje ela é vítima, mas ela é vítima nessa vida, ela morreu na mão do carrasco hoje nessa vida, porque na outra vida passada ela que tinha sido o algoz. E não é assim o que funciona o processo, não é assim. Funciona para o amor sobressair, para o perdão sobressair, entendeu? Porque se ficar nesse chumbo trocado, e ora você me mata, ora eu te mato, ora você me mata, ora eu te mato, não finda nunca, cara, entendeu? Então, essas tragédias naturais não são mandadas. Primeiro que não são mandadas, porque eu tenho que reconhecer, eu tenho que falar que o público também que é ateu, que não acredita em Deus, que não acredita em força do universo, que não acredita em ação e reação, etc e tal. Eu tenho que falar com esse pessoal também, que eu considero que é um pessoal que eu gosto pra caramba e amo eles, talvez muito mais porque eu sou um cara que eu sou avesso a religiões. Quem me escuta sabe que não sou contra, mas sou avesso a religiões. A religião é totalmente desnecessária, hoje em dia principalmente é totalmente desnecessária, e os ateus eles amam com a propriedade de amar por amar, entende? Não precisam de um Deus, de falar que se vocês não amar, vocês vão pro inferno. Eles não precisam de nada disso, de ameaças. Eles amam porque amam. Os ateus que são bons porque são bons. Não porque são forçados a serem bons, porque temem a um Deus e aí vão ser bom, entendeu? Então, meu respeito com os ateus eu só não sou ateu realmente porque eu fui buscar, eu sou um buscador e fiquei sabendo de certas coisas que só quem busca é que poderá sentir também, entendeu? Mas o meu respeito é enorme, cara. Eu sou um admirador dos ateus, beleza? E dos agnósticos também. Sim, esses que são tidos como que ficam em cima do muro. Também sou fã dos agnósticos. Agora, só para começar, Olin Rollins, só para começar a finalizar aqui esse podcast que ficou grande pra caramba, certo? Eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis falar em relação, o que eu quis dizer, porque eu quis, entre aspas, usar Petrópolis como exemplo para que vocês façam uma reflexão da onde vem o problema mesmo, entende? E de como é difícil, e de como que enquanto não se mexer, as estruturas da pirâmide, como eu falei, que são os pobres, eles não começarem a se desmontar entre eles para fazer quem tá lá em cima, os ricos, caírem, entendeu? Nós não vamos chegar a lugar nenhum, cara. Nós vamos cada dia mais, infelizmente. Não estou desejando, nem prevendo, porque eu não prevejo futuro, não sou profeta, entendeu? Não sou vidente, mas a gente vê
como é que caminha. A gente sabe que no Brasil, em todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, no próprio Sul, Porto Alegre, a gente sabe o tanto de áreas de periferia, áreas de risco, de tantas pessoas que constroem áreas de risco. Ah, mas constrói área de risco, então tem que se lascar mesmo, papapá. Por que vai construir em área de risco, e etc e tal? Porque a pessoa não quer ser um escravo, além de ser escravo de um patrão que paga muitas das vezes mal, ela, um salário indigno, ela ainda tem que ser escrava de um aluguel, como eu fui por mais de 15 anos, cara. Então a pessoa vai invadir até de risco, cara. É risco. Mas então o problema é dele. Se ele tá invadindo área de risco, tá beleza. Como os seus ancestrais, muitos dos seus os que vieram antes de você na sua família, se arriscaram matando, brigando com índio, se arriscaram por conta de invadirem as terras e irem pro meio do mato e pegarem doenças, na época que ainda não se tinha vacinas, como, sei lá, malária, febre amarela, etc e tal, como muitos que se arriscaram nos garimpos, em Serra Pelada, atrás do sonho dourado, né? Se arriscaram. Mas a vida é um risco, então. A vida é um risco, cara, mas pessoas que estão no poder, grandes empresários, aqueles que dominam as grandes mídias, governos, políticos, etc e tal, não têm o direito de arriscarem, de trazerem, manterem no risco pessoas que servem ainda a eles, entendeu? Então, por isso, esse problema estrutural depende de nós, das pessoas da periferia, mostrarmos para eles assim, parar desse negócio, eu tenho medo de fazer uma greve porque eu vou perder meu emprego, aí vão dar vaga para outro. Eu sei disso, cara. Você vai fazer uma greve, entendeu? Aí você não vai, o seu companheiro que mora do seu lado, ele no outro dia tá de olho no seu emprego. Eu sei como é que a coisa funciona, mas, cara, haverão baixas para se mudar, para se ter uma mudança, como estão havendo, como estão ocorrendo agora. Como eu falei, o plano divino para se entrar em regeneração não é que hajam tragédias. Muitos espíritos que estão desencarnando neste momento, não só na tragédia de Petrópolis, mas em tudo que está acontecendo no mundo, estão sendo levados para outras moradas criadas por Deus, etc e tal, aonde vão o nível de entendimento delas são mais condizentes e recomeçarão do zero. Beleza, Deus criou isso, eles estão sendo levados para lá, entendeu? Mas não quer dizer que a pessoa não tenha, não salvação, mas não tenha o direito da sua evolução até seu último respiro nessa vida, até o último instante de vida, até o último gole de ânima que ele tem, entendeu? Ele pode, cara, ele pode mudar. E ele e nós dependemos dos outros, cara, entendeu? A nossa evolução, ela é solitária. Você evolui sozinho. Conforme você vai ficando consciencialmente, conforme você vai aumentando o seu nível de consciência, beleza? Só que se você evoluir sozinho, alguma coisa vai te amarrar, porque nós temos compromisso com todos que estão aos nossos arredores, os nossos amores eternos, por assim dizer. Então nós acabamos que a gente evolui, mas a gente não consegue partir sem eles, entendeu? Porque o amor não deixa, cara. Então a gente acaba sempre voltando ou ficando junto com esses, cara. Então cabe a cada um conscientizar o seu irmão que está do lado, cara, entendeu? Senão, ou a gente sai tudo mais ou menos junto, que não é muito assim, ou vai ficar muitos para trás, cara. E aqueles que seguirem em frente vão seguir com uma pontinha de dor no seu coração, infelizmente, cara, infelizmente. Então, é o seguinte, problema estrutural, sim. Problema político, Petrópolis, entendeu? Petrópolis e todos os outros lugares. Temos que começar a abrir o olho, como eu digo, formar opiniões além do pasto,
fora da caixinha, além dessa Matrix, deixarmos de ficarmos aprisionados no sistema de educação que os governos, eu estou falando em geral, que os governos nos colocam, entendeu? Vamos começar, povo, isso, ó, hoje nós temos uma arma grande, cara, que é a internet, que é o YouTube. Vamos começar a escutar, não só a mim, mas escutar a várias pessoas. Ah, mas eu não tenho tempo, que eu tenho que trabalhar, que não sei o que lá, e blá, blá, blá. Tá bom, mas vai com o fonezinho de ouvido dentro do ônibus, substitui um pouco a cerveja do final de semana em cima da laje, o samba, o baile funk e etc. Substitui um pouco por uma leitura, cara. Substitui um pouco por ouvir alguém. Às vezes você tá achando que a pessoa é arrogante porque ela quer te ensinar, porque ela quer mostrar que sabe mais que você. E não, cara, não. Às vezes a pessoa tá com um bom intuito, cara. Tá com uma boa intenção realmente de te trazer para algo melhor, cara. Então vamos parar. Como eu falei, são outros tipos de embate que nós temos que ter, certo? E contraditório, tá? Eu sou contraditório, como diz Paulo Francis, o saudoso Paulo Francis, aquele que não é contraditório não é inteligente. Nós temos que nos contradizer, porque só assim nós nos tornamos pessoas flexíveis, entendeu? A todo instante podendo mudar de opinião para uma coisa que realmente é mais certa do que aquilo que a gente pensava. Então isso chama-se evolução. Como ele diria, como Paulo Francis dizia, que aquele que não é contraditório não é inteligente, eu posso dizer para vocês, aquele que não é contraditório, e aquele que não é flexível não evolui. Simples, fica parado. Ah, mas tô parado, mas tô na boa. Tá bom, então vamos ver até quando que você vai ficar na boa. Eu me alonguei demais nesse podcast, beleza? Eu acho que eu não vou dividir ele. Eu acho que deu para vocês, quem teve coragem de ouvir até o final, fazer uma boa reflexão em cima do que eu tô falando, teve o entendimento, certo? Eu querer ligar essa tragédia de Petrópolis e a outras tragédias que aconteceram, certo? Mostrando o porquê, como eu falo, resumindo, é muita terra, é muito dinheiro, entendeu? É muita coisa na mão de poucas pessoas, certo? E que se não adianta tentar ir lá buscar trabalhando, que você vai demorar muito tempo, a sua terceira geração, você trabalhando, você não vai conseguir ter aquilo que por direito seria seu, entendeu? Não é ganhando um prêmio na Mega Sena, sei lá, jogando, comprando ações na bolsa, etc e tal, etc. Cara, é o que eu falo para vocês, tem pessoas que conseguem isso, tem sorte, são abençoadas, mas a maioria não consegue, não sabe, entendeu? Não é obrigada a aprender, etc e tal. Então, o único jeito da gente poder ter uma distribuição de renda melhor, uma distribuição de terras melhor, e etc e tal, é quando seja através, eu prefiro que seja da política, da conscientização e da arte, do que da luta armada, do que da revolução, da própria revolução. Porque eu li, eu soube, eu me informei através da história de diversas revoluções e em quase nenhuma revolução eu não vejo nenhuma revolução que tenha, depois de anos, conseguido trazer essa igualdade, cara. Porque a grande revolução é na mente. A grande revolução é mental, cara. Entendeu? A luta armada, às vezes, eu não sou a favor, como eu falo, eu não vou ficar aqui bradando pra nós sair invadindo mansão, roubando banco, matando gente rica e etc e tal, porque não é assim que funciona. A gente tem que pegar esse pessoal no íntimo deles, no que dói mais, que é no bolso, cara. Mexer nas terras deles, entendeu? Nas propriedades deles, entendeu? Irmos, seja com a lei que é falha, o sistema judiciário no Brasil é falho demais, é um dos primeiros, talvez o sistema que tenha mais que ter mudança é o sistema judiciário, certo? Mas ir retomando aquilo que é nosso, cara, aquilo que é por de direito, parar com essa coisa de achar que, não, o pobre não merece auxílio emergencial, porque o negro não precisa de cota, não. Vamos tomar o que é nosso, na boa, cara, na boa, entendeu? Uns pelas políticas,
pela política, outros pela arte, pessoal que tá na arte aí, que eu também tô dentro da arte, conscientizar mais a coisa, porque o pessoal da arte, né, eu falo muito pro pessoal do funk, principalmente hoje em dia, sabe como acontece também no sertanejo, sabe aquela história de pão e circo, que falam para dar pro povo pão e circo? Você é artista, você é funkeiro, você é sertanejo, você é forrozeiro muitas vezes, vocês contribuem, cara, muitas vezes para dar o circo pro pobre. Então, se vocês fizerem uma reflexão, por mais, mas esse povo, não, muitos artistas falam, eu já citei alguns nomes, não vou citar hoje aqui, mas a gente dá emprego para um monte de gente, a gente cuida de várias famílias, etc e tal, a gente cuida de várias instituições, né, filantrópicas falando, etc e tal, cara, é pouco, é irrisório o que vocês fazem. Se vocês dão, você sertanejo, você funkeiro, você de qualquer área artística, musical, se você dá emprego para 100, 200 pessoas e cuida de mais 10 instituições, etc e tal, é irrisório ainda pela quantidade de gente que você mantém no circo que o governo quer manter as pessoas. O governo dá lá umas migalhas, pão, né? Pão velho. O governo vai dando pão velho, pão duro, sem manteiga pro povo periférico, pro povo da periferia, e você, artista, dá a diversão para eles comer esse pão aí sorrindo, entendeu? Eles comerem o pão duro. Não que o diabo amassou, porque até o diabo daria um pão melhor, se pudesse, entendeu? Mas o governo, esse pão velho, pão duro que o governo dá pro povo comer, vocês, através de muita coisa que vocês chamam de arte, artistas, vocês dão a diversão pro povo comer sorrindo, pro povo, né? Eu não quero ser indelicado aqui, mas tem gente que vai entender, principalmente o pessoal do Nordeste, pro povo ser torado dando risada, entendeu? Dando risada. Então, a classe artística tem sua parcela de culpa também em muita coisa, como todos nós temos nossa parcela de culpa. Ninguém é santo, como eu falo que a religião é conivente também, a religião sempre está do lado de um governo, a religião sempre está, seja os evangélicos, católicos ou qualquer tipo de religião, entendeu? Sempre está apoiando alguém por conta de, vamos deixar, a igreja não vai precisar pagar imposto, a igreja isso, a igreja aquilo, etc e tal, etc e tal. Então a igreja contribui muito mais para o mal do mundo, para o mal das pessoas, do que ela contribui. Do que ela ajuda lá, a igreja católica vai lá e dá algumas cestas básicas para as pessoas lá da cidade lá, a igreja evangélica sai lá fazer sopão de madrugada e não sei o que, levar bababá. É muito irrisório, é muito pouco perante a contribuição que vocês religiosos dão para manterem governantes de má índole, sem credibilidade nenhuma no governo, entendeu? Então a gente tem que fazer uma reflexão. É um problema estrutural, que esportistas também, de uma forma geral, ganhando milhões, etc e tal, e também que conseguem tirar a sua família da casinha para minha mãe, que a minha mãe sempre quis, etc e tal, mas por outro lado eles não conseguem enxergar, e é que eu tô falando para vocês, não tô atirando pedra a esmos aqui, talvez é que eu falo, façam uma reflexão do que a Matrix te coloca. Entendeu? A Matrix, os poderosos precisam de alguns que vieram lá de baixo, certo? Para serem usados como exemplo, para falarem assim, tá vendo? O Neymar venceu na vida, a Anitta venceu na vida, o Edir Macedo venceu na vida, etc e tal. Vão colocando alguns exemplos para que todo mundo que é pobre ache e fique na ilusão que vai conseguir chegar nesse lugar também. E para que chegar nesse lugar? E para que ter uma disputa, ter uma corrida do ouro entre nós? Não, a gente só quer igualdade, cara. Igualdade, saúde pública, de qualidade, entendeu? Terra pra morar, nunca mais ninguém pagar aluguel na vida, entendeu? Mas morar não é amontoado, não. É morar no seu pedaço de terra, digno, entendeu? Com espaço para criar seus filhos, para as crianças correr, brincar e etc e tal. Então, vamos parar, artistas, religiosos, esportistas, empresários, donos de mercados, donos de lojas, de roupa, etc e tal, que acham que contribui ainda tanto assim, né, com algumas pessoas. Comecem a olhar por outro lado, entendeu?
sem hipocrisia de querer defender só o seu e que cada um defenda o de cada um, entendeu? Que a coisa não funciona assim. Então, pessoas que pensam dessa maneira deveriam nem se dizer cristãs, nem budistas, entendeu? Nem se dizerem seguidoras ou servas de nenhum Messias, de nenhum avatar, de nenhum profeta que foi mandado para cá, entendeu? Nem isso vocês podem fazer com um discurso de que cada um que corra atrás do seu, entendeu? O discurso de meritocracia, beleza? Então, a toda a família, a todas as vítimas, eu falei que eu não ia lembrar, acabei lembrando, meu profundo pesar, certo? Vamos erguer a cabeça. Deus abençoe todo mundo, a todos vocês, conforte, que as altas esferas e as esferas não tão altas assim estejam com vocês, ao lado de vocês sempre. Parabéns a todos os heróis que não querem ser chamados de heróis, a todos os voluntários então que amam o seu irmão, os seus irmãos e contribuíram e auxiliaram e continuam auxiliando nessa tragédia de Petrópolis e em tantas outras que existem por aí, beleza? De coração, meu beijo no coração de vocês. Olin Rollins, papapá, longo pra caramba, mais de 50 minutos aqui de podcast. A quem ouviu, meu agradecimento, faça a sua reflexão, beleza? Um assunto foi um pouco mais sério hoje e se inscrevam no canal. Quem escuta por plataformas como Spotify, me sigam, dei uma passeada pelo site da Hollins Entertainment, temos podcast de vários assuntos, certo? Olin Rollins, papapá, estava no ar, saindo fora do ar, valeu!